Olá meninas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de como recuperar suas orquídeas. Vem comigo, essa é uma orquídea cimbídio, é uma orquídea terrestre de fácil cultivo e que ama climas frios como o inverno. Já teve floração e agora é o momento certo de trocar o vaso e o substrato. Ah, e não façam isso na floração. E se você já está gostando, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que tem uma cimbídio como essa. Eu começo aí dando uma limpeza nela, cortando todas as hastes secas que não vão mais florir. Corto 2 a 3 dedos acima do início da hastes. E aquela haste que está verde não corta, é possível que elas ainda deem flores novamente. E olha que raiz profunda, é por isso que elas são terrestres e ficam muito bonitas no jardim. Eu plantei uma, vou mostrar para vocês depois, quando tiver bem pegadinha, mas imagina um jardim com essas orquídeas cimbídeos toda florida aí no seu jardim. E o processo de limpeza é basicamente como as outras orquídeas que eu já mostrei aqui no canal. Começo aí tirando todo o substrato velho, né, até elas ficarem ocas. Tem umas palhas secas aí que eu mostrei para vocês. E penso numas orquídeas que me deram trabalho, elas são pesadas, tinha muito substrato, vocês viram na raiz. E aí eu já limpei, já fiz a primeira limpeza, mas o processo é um pouquinho longo. Eu vou limpar todas elas, depois eu vou lavar, depois eu vou replantar. E olha as raízes dela como são longas, grossas. E aí eu começo a fazer o mesmo processo em todas elas, né? Eu ganhei, no caso, 3 vasos dessas orquídeas para recuperar. 3 mudas, mas desses 3 vasos eu fiz 6 mudas, porque tinha vaso com mais de 2 mudas, porque elas estavam, assim, bem adultas, né? E aí eu continuo com o mesmo processo, cortando as hastes secas, retirando. E vou limpando uma por uma aí, para depois eu levar todas ali e começar a fazer a lavagem. Levei ali pro meu cantinho, onde eu lavo as minhas plantas, e aí eu tô lavando para tirar todas aquelas raízes que estão mortas. Essa raiz que solta, na verdade, não é a raiz, né? É uma capinha que tem que chama velame, ela protege a raiz. Então, tudo que tiver solto de velame, a gente vem puxando, né? Sem forçar, sem arrebentar. Só de você puxar assim, ela já vem. E aí, eu vou fazendo toda a limpeza. Aí, ó, tá vendo? Essa capinha aí, eu vou puxar agora, ó. É o velame. Aí, a raiz, essa parte bem fininha, não sei se tá dando pra vocês enxergarem, ó. Tá vendo? E a capinha é o velame que eu vou tirar agora. Então, tudo que soltar tá podre, então a gente descarta. E aí eu vou fazendo toda a limpeza, né, de uma por uma, tirando a terra, tirando os velame, deixando só na raiz, porque ela vai receber um novo substrato, ela vai receber novos nutrientes, adubação. Então, pode ser que tenha praga, né, pode ser que tenha aí alguma doença. E aí eu repito o processo, né, vou limpando tudo. E aí, mais uma dica para vocês sobre as cimbídeos. Quando vocês forem replantar, replantem no vaso mais alto, um vaso profundo. Porque vocês viram lá quando eu tirei a raiz dela, não é superficial, é bem profunda. E olha só como tá ficando, né? Elas são bem cheias, aí já tá toda limpa, já tá sem terra nenhuma e mesmo assim ela parece com bastante raiz, né? Bem cheia, e aí o trabalho continua. Ela tá precisando de cuidados, né? Tá com uma raiz bem acinzentada e também não tá lavado. E aí são as mudas, né? Tá dando para vocês verem aí, tem 2 mudas em uma só. E a raiz, mesmo limpa, ela é bem grossa, né? Por isso, daqui a pouquinho eu vou separar aqui para vocês. E apesar delas estarem assim, são orquídeas que precisam, né, de bastante cuidado. Eu vou plantar tanto no substrato, no vaso, como no jardim. Como a cimbídio é uma orquídea que gosta muito de tempo frio e inverno, eu ouvi dizer que é bom a gente regar
com água gelada, mas eu não vou dizer para vocês fazerem isso porque eu não fiz e não testei ainda. Tudo que eu falo para vocês aqui no vídeo são coisas que eu aprendo e testo e dão certo. Como eu já falei no outro vídeo, se vocês não tiverem substrato, não precisa comprar. Eu testei recuperação de orquídeas só com carvão. Meninas, e quando eu falei que deu um trabalhão, deu um trabalhão. Essas orquídeas realmente são muito profundas, estava muito grudado. Eu vou mostrar para vocês, olha só o meu tanque como ficou. Tudo isso que eu tô mostrando para vocês são substratos que já está podre, vai ser descartado, velame que eu tirei. E olha como que as raízes ficaram, tá? Já tá com uma carinha bem melhor, ó. Essas daqui são as raízes fininhas, que eu tirei todo o velame, aquela capinha. E essas daqui são as raízes grossas, é na mesma orquídea, porém esse velame aqui tá grudada na raiz, então eu não tirei. Então assim, eu fiz uma limpeza bem radical nela, sem corte, só limpando, puxando aquilo que já estava solto, porque eu corto o menos possível. E aí eu tô separando, ó, uma muda da outra, com muito cuidado, não é puxando, não é arrancando, é rodando, porque elas são só encaixadas. E aí elas vão soltando, tá vendo? Esses torrões aí, meninas, muita atenção, eu tirei, mas não tirem, tá? A Symbidium precisa dessas batatas. Elas absorvem nutrientes por essa batata. Eu retirei, mas aconselho vocês a não retirarem, né? E aí eu tô retirando mais essa haste bem seca, né? Que deu floração. E aí eu vou separando ali essas batatas que não é para vocês tirarem, né? Fica aqui a dica. Separo mais uma que tá junto, não é difícil, é só dar uma puxadinha de leve, nada forçando, gente. Sempre com muito cuidado, com jeitinho elas vão soltando uma da outra. E essa daí eu tive que fazer força, mas não é força para arrancar, nem puxar, nem machucar. É uma força para tirar com jeitinho, forçando mais a abertura delas do que puxando. E aí eu venho fazendo um corte aqui, né, que eu achei necessário. Deu bastante mudas e aí eu vou preparar tudo para o replante. Peguei o meu vaso, vou manter o mesmo vaso. Percebam que ele é bem alto, né? E aí eu vou mexendo meu substrato aqui, que vocês podem fazer perfeitamente com carvão, pedra, casca de coco. Enfim, essa aí é uma casca de pinos que vem do substrato que eu compro, né? Pode ser isopor também. Aí eu coloco um pouco de substrato no vaso, né, meninas? Eu tirei minha luva porque eu não consigo fazer nada de luva, então a mão é assim mesmo. Coloco um pouco de substrato aí, né? Um pouquinho, coloco a minha orquídea, posiciono ela e vou preenchendo com substrato, né? E apertando, porque o segredo também é não ficar bamba. E olha a raiz, vou acomodando ela aí dentro do vaso de uma forma melhor e vou replantando. Vou preenchendo com substrato até a superfície dela, vou apertando para ela ficar bem fixa, bem durinha, né? Não ficar balançando, porque daí ela não consegue encorpar, né? E aí eu vou replantando uma por uma. E como que vai na manicure assim? Não tem como, né? Eu tive que cortar minha unha bem baixinha, bem rente, porque eu não consigo trabalhar de luva. Eu boto a mão na massa mesmo, a mão na terra, e as unhas ficam naquele estado bem triste, né? Mas é o que eu gosto, né? E aí elas ficam assim, ó, tá vendo? Bem firme, já tá replantada. Agora eu vou colocar lá no meu cantinho, não fiz o meu orquidário ainda, porque eu dependo do marido, né? Vou repetindo o processo e vou colocando lá na onde eu deixo minhas orquídeas, e ali vou fazer a rega, né? Pouca água, porque senão retém muita umidade.
E aí as moças já estão prontas para a próxima floração, agora é só aguardar, eu volto aqui para mostrar para vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar. Tchau, até o próximo vídeo.